favor, mas, Mauro, tá complicado o Alan ter uma sequência, né, cara? E agora, dengue também é uma coisa que não tem o que fazer. Seria exagero o Flamengo começar a pensar em mais uma solução por essa, tipo assim, por estar complicado ele ganhar uma sequência? A solução no mercado, que eu digo. Não. O cara ficou doente, pegou dengue. Há 40 anos, o mosquito da dengue. Eu me lembro que eu trabalhava na Rádio Manchete, em 1986. Aí nós fizemos, na época. Até foi um negócio que a equipe muito jovem na época, né? Na redação, todo mundo ficou muito orgulhoso porque a dengue tinha aparecido lá para 82, ou seja, há 40 e poucos anos. E aí a gente criou uma ronda no fino de ligar órgãos públicos, né? E num dos telefonemas que o Jordas deu para a Secretaria de Saúde, a pessoa que atendeu falou aquela coisa, você ligava, né? Não sei se hoje a redação faz isso ainda. E aí, tudo bem? Corpo de Bombeiros, boa tarde. Alguma novidade aí, algum problema? Tem um pequeno incêndio ali, mas já está contornado e tal. Aqui o gatinho subiu no telhado. Você fazia a ronda para saber o que está acontecendo na cidade. O rádio era isso, né? E aí, um desses dias, alguém ligou e o cara atendeu lá na Secretaria Municipal de Saúde e falou: sim, teve um caso de dengue aqui. Dengue? Opa, peraí. É dengue, apareceu aqui um caso de dengue aqui, não sei aonde, um bairro qualquer do Rio de Janeiro. Aí mandamos a equipe lá, o repórter foi lá e tal, e tinha tinha vários já, tinha mais gente com dengue e tudo. Aí nós fizemos a matéria, a rádio era muito pouco ouvida, a repercussão foi mínima. Semanas depois o Globo deu a manchete, a gente falou, putz, que coisa, né, cara? A gente fez isso. Hoje com a internet, isso teria viralizado, né? E semanas depois o Globo fez a mesma matéria, alguém do Globo descobriu, né, que a dengue tinha voltado. Por que eu estou contando essa história? Naquele momento, em 1986, as pessoas já achavam que a dengue tinha sido eliminada. O Aedes aegypti foi para o espaço e tal. Estamos em 2024 e a dengue ainda... Né? Ontem, inclusive, um conhecido meu entrou em contato comigo, estava conversando, falou, cara, estou no hospital com meu filho, no Rio, suspeita de dengue. Aí daqui a pouco eu falei, tomara que não seja nada, daqui a pouco não, é dengue. Quer dizer, o Alan pegou dengue, cara. As pessoas pegam dengue no Brasil, no Rio de Janeiro, no calor, pegam dengue. Vão comprar um volante, porque o cara pegou dengue, até meio azarado. Mas acontece, o Pulga teve lesões quando o técnico era o Vitor Pereira, quando o técnico era o Dorival, e só que o São Paulo ele jogou. Ele falava assim, não, o São Paulo conhece o Pulga, está utilizando melhor. Não, os outros dois não puderam utilizá-lo. E ficou machucado. O Dorival não teve quase o Pulga à disposição e o Vitor Pereira também não teve. Foram 2 contusões que ele sofreu. O São Paulo teve condições. Aí ele teve sequência de jogos e pôde sair bem. Vou citar outro exemplo de um jogador de outro clube. O Flaco Lopes era um atacante desejado pelos times grandes da Argentina. Ele jogava no Lanús, que é um time médio, O Lanús é um time médio. Já foi finalista de Libertadores e tal. É um time médio, né? Ele é um time bem organizado, tudo, conheço lá, bem legal, bem legal. O clube, a estrutura, o estádio, a política deles revela, vende tudo, e investe no clube, bem interessante. Né? Com muitas dificuldades, nem se compara com as dificuldades. Aliás, as dificuldades não são nem comparáveis ao que times aqui do Brasil, do mesmo porte, têm lá, é bem mais difícil. E ninguém comprou o Flaco porque os caras queriam muito dinheiro. O Palmeiras pagou 10 milhões de dólares. Agora está fazendo gol, porque nunca teve sequência no Palmeiras. Nunca. Jogava o Navarro, gente, aquele do Botafogo da Série B, e não jogava o Flaco. Jogava o Breno Lopes, não jogava o Flaco. Jogava o Rony. Jogou o Kevin, o menino também. Joga qualquer um. Aí agora o técnico deu a ele uma sequência. Ele está com 7 gols no ano. Meteu um ontem. E quando ele saiu, estava 2-0, né? Aliás, a saída dele do jogo do Clássico é até muito questionável, porque ele não está machucado. O Hendrick sentiu uma coisinha lá na coxa e tal, mas ele não. O técnico pensou na minutagem. E o jogo não estava ganho, amigo. Talvez o Flaco ali na área, no final do jogo, ali sem goleiro, com o Gustavo Henrique no gol, fizesse a bola no barbante. O Palmeiras poderia ter vencido. Aliás, o Flaco fez um gol importantíssimo. O gol de empate contra o Botafogo na virada foi dele. Acabou de entrar, pimba, ele empatou o jogo. Então, o que eu quero dizer com isso? Jogadores que vêm de fora, às vezes precisam de um certo tempo, estrangeiros ou não. O Alan veio do Atlético, teve uma lesão. Ele, em 2021, não sei se o André concorda, mas acho que ele foi muito bem. Ele foi um dos melhores volantes do Brasil. É um bom jogador, ele tem qualidade, ainda é jovem. Agora, teve azar, estava machucado, chegou, teve uma dificuldade. Entendeu? E às vezes demora. Eu sempre gosto de lembrar que o Flamengo contratou nos anos 70 Paulo César Carpegiani e Cláudio Adão machucados. E lesão naquela época, perna quebrada, joelho, às vezes acabava a carreira do cara. Foi muito discutido na época. Por que contratar jogador machucado? E o Flamengo acertou.
Porque o Carpegiani, pô, virou um jogador histórico do clube. Foi o capitão do primeiro título brasileiro, depois virou técnico. E o Cláudio Adão, cara, o Cláudio Adão jogou até 40 anos, eu acho, né? Jogou em tudo quanto é clube. Em todo lugar que ele passava, ele fazia gol. Aliás, ele tá fortão, inteirão até hoje. O cara é um touro. Entendeu? O cara é um touro, fisicamente privilegiado, um homem privilegiado. Ele tinha um problema de uma lesão que ele sofreu do Santos, muito menino, e o Flamengo apostou nele. E valeu a pena, ele foi bem no Flamengo. Acabou não sendo um jogador lá daquele time de 1980, que já estava no Fluminense. Ele sai e vai para o Fluminense. Mas ele jogou, e jogou por muito tempo. Então, um pouco de paciência também é necessário, né? Já limar o rapaz porque ele não está conseguindo jogar, azar, deu azar, pegou dengue, acontece. Maré de azar, mas uma hora isso vai mudar, ele vai ter sequência, acho que em algum momento, e acho que ele vai ser útil, pode até brigar por posição, acho que ele tem bola para isso, não é bagre, tá? Aliás, quem é bagre, né? Se pensar no nível que o Flamengo tem de jogadores, quem é bagre? Bagre é jogador ruim para burro, gente. Bagre a gente já viu vários, eu vou nem citar aqui, no Flamengo e outros times. Cada um que nós já vimos no passado, eu comecei a ver o Flamengo no Maracanã, no começo dos anos 70. Olha, era um time... Era difícil, cara. Era difícil. Onça, Tinteiro, Buião, Caldeira, Vicentinho. Não era fácil, não. Era dureza. Eu ia com meu pai do Maracanã, até ele falar, pô, você tá muito pé frio, não consegue ganhar. Eu falei, pô, o time é ruim, pô. A gente não ganhava. Eu era menininho, o time não ganhava. Demorou, a gente viu várias derrotas até ganhar. A primeira vitória que eu vi foi sobre o Botafogo, 2-1, de virada. Só perdeu o Coritiba, Atlético Mineiro, Corinthians, perdeu para o Vasco, só havia derrota. O time era muito ruim, no começo dos anos 70. Aí em 72, aí já muda um pouco e tal, o time já muda, depois o Flamengo contratou o Paulo César Caju também, aí já teve os investimentos, o time já ficou mais encorpado, e não tinha o Zico, né? O Zico ele é lançado antes, mas ele só é titular e campeão em 74. Então... O Flamengo teve várias. Depois disso, nossa, cada fase que o Flamengo teve aí de bagres aí. Não gosto muito da expressão, não, mas assim, jogador fraco, jogador limitado, jogador sem nível para jogar no Flamengo. Mas, na verdade, eram jogadores que o Flamengo podia contratar. O Flamengo merecia ter aqueles jogadores, porque ele não tinha condições de contratar melhor. Era uma bagunça. Não tinha dinheiro, então eu ficava pegando esses caras aí e torcendo para um deles acertar. Né? Mas, meados do ano 2000 era uma coisa de louco. Dureza, também, né? Dureza. Nossa Senhora, aí agora acho até meio bobo isso. O cara jogou mal, se machucou, é bagre, tá legal. E essa situação do Alan, né? Claro, não dá para falar que tem uma coisa boa, mas pode se repetir um pouco também do que aconteceu com o João Gomes, né, Mauro? Porque lá era o problema da Covid e vários jogadores fora e o João Gomes aproveitou a oportunidade. Pode ser que o Igor Jesus se firme aí, né? Entre mais um jogador importante, né? Também por conta desses probleminhas que o Alan vem passando, né? Ele vai ter mais chance, né? Pode ser que jogue amanhã, né? Pode ser que amanhã ele jogue. O Gerson tá fora, né? E aí, falando exatamente nisso, eu vou pedir a produção botar aí. O Flamengo informou: Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar no centro de treinamento e foi conduzido a um hospital na Barra para a realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir o tratamento médico. Ou seja, o Gerson está internado, né, e não enfrenta o Boa Vista amanhã no Maracanã. E aí, né, como o último superchat aqui do nosso amigo, ele falou que não entendeu por que eu botei o De La Cruz, né? Eu vou até falar sobre a enquete. O Ângelo Ribeiro, consultor, falou: vocês são férias, só discordo da enquete citar o Nico. Pelo seguinte, o Flamengo não vai ter o Gerson amanhã, Mauro. E aí, até na enquete tem aqui algumas alternativas, né? O Igor Jesus, né? Aí talvez, não sei se o Pulgar jogaria um pouco mais à frente, ou o próprio Igor. O Vitor Hugo, apesar que o Tite falou que vinha escalando ele errado, enfim, né? Que ele é meia, mas não deixa de ser uma alternativa. Ou o De La Cruz, né? Que inclusive está ganhando a enquete aqui por enquanto. E por que eu citei o De La Cruz? Ele está explicando. Porque o Tite, em uma das primeiras entrevistas, ele fala que o De La Cruz vinha treinando como meia ponta pela direita e também como segundo homem, que seria, na teoria, a posição do Gerson. E como é um jogo contra o Boa Vista, na teoria o Flamengo é bem favorito, né? Ele pode manter, de repente, se ele quiser, o esquema com um ponta pela esquerda, um ponta pela direita e mais o centroavante.
e botar o meio-campo com o Dela Cruz no lugar do Gerson. Tipo, o Pulgar, o Dela Cruz e o Arrascaeta. Até porque o Dela Cruz vem treinando ali, como o Tite falou algumas vezes, e teve um desses jogos que no segundo tempo o Dela Cruz faz esse papel. Ele sai o Gerson e ele faz. Você vê também o Dela Cruz como uma alternativa para o lugar do Gerson para essa partida, de repente, contra o Boa Vista? O Dela Cruz pode jogar em várias funções no meio campo, né? Obviamente ele pode fazer esse papel. A questão é o que o Tite está pensando, né? Não sei o que ele quer experimentar nessa situação que ele não vai contar com o Gerson. Se ele quer manter uma estrutura ou tentar uma outra formação diferente, né? Como, por exemplo, ter 2 pontas, né? Ao invés de ter um ponta, um centroavante, 4 caras no meio, um deles fazendo lado direito.